Eu ouvi, e acho que várias pessoas estão ouvindo, uma parte da população está ouvindo uma história que me deixou muito intrigada. Então eu queria contar para vocês essa história, queria, vamos dizer, compartilhar e refletir um pouco sobre isso. O título da história é o seguinte: A Terceira Guerra Mundial. Imagina que eu sou um país, a China. Imagina que eu tenho um país que tem terras férteis, tem muitas plantas, florestas, água, minérios, commodities, riqueza. Um país muito rico, que eu quero e que eu preciso. Imagina também que eu tenho um inimigo, um rival comercial, Estados Unidos, que tem muito dinheiro e tem um exército muito mais poderoso do que o meu. Como é que eu vou fazer para conseguir vencer esses dois tipos de inimigos? A guerra biológica, ela é muito mais barata. A guerra biológica, ela vai eliminar os meus inimigos, vai me deixar relativamente protegido, e eu vou fazer um estudo de probabilidade e vou ver a casuística, né? Quantas pessoas eu vou perder. Então eu vou descobrir um vírus, usar uma parte da minha população, soltar esse vírus numa parte da minha população, deixar ele aqui, matar uma porcentagem ínfima, alguns milhares para algumas centenas de milhões de pessoas, 1 bilhão e tanto, eu sou a China. E aí eu vou espalhar esse vírus pelo mundo. E ele foi muito bem pensado, porque ele mata os velhos e ele preserva os jovens. Então, o que eu vou fazer? Eu, China, eu vou ter uma massa de jovens, preste atenção, que será escravizada, que será proximamente escravizada do mundo, sobretudo dos países com riquezas, que eu quero conquistar, suplantar, subtrair essa riqueza deles, e vou, ao mesmo tempo, eliminar os velhos, eliminar as lideranças, as mentes pensantes, os pesquisadores, os diretores das companhias, os homens de muito dinheiro. Eu vou destruir a elite global com esse vírus que eu inoculei e que eu tenho domínio. Então, rapidamente, eu espalho esse vírus, eu curo a ínfima parcela da população, eu consegui fazer fechado num território e conquisto assim poderio global. Você não está entendendo que é isso que aconteceu? Isso não faz sentido? Isso não articula todas as coisas de uma maneira muito dirigida? Eu não quero julgar que é uma maneira que seria, vamos dizer, calculada, inteligente, eventualmente maléfica, eventualmente maquiavélica, mas, sobretudo, o principal ponto dessa narrativa inteira é que tem uma mão dirigente, é que tem aquele que sabe tudo o que está acontecendo e tudo o que vai acontecer. Tem uma voz narrativa que está fora da narrativa, como se fosse um condutor dessa história, um Deus, um pai, um líder, um chefe desse movimento. Então, a conspiração, ela sempre funciona assim. Isso é um ponto muito importante da gente pensar e da gente compreender. A gente tem que ver a estrutura de enunciação de um discurso. Isso é a matéria básica da gente que trabalha com a clínica e da psicanálise, e quem trabalha com linguagem, com análise de discurso, com poesia, com ficção, com documentário, com cinema, com arte, com qualquer arte da palavra e da representação. Você tem que saber o ponto de vista e o sujeito que está operando essa história, essa narrativa. Então,
qualquer teoria da conspiração, ela sempre preserva um lugar daquele que eu vou chamar aqui de um deus, de um líder ex machina normalmente, que está fora de um sistema e que tem o domínio de todas as partes, tem o domínio do que está acontecendo, e ao poder controlar todas as variáveis em jogo, ele é todo poderoso e ele vai usar o seu poder para o bem ou para o mal. Então a gente vai trabalhar com categoria como deuses, demônios, bons governantes, péssimos governantes, revolucionários do bem, revolucionários do mal. De qualquer maneira, o que aquele sujeito que não consegue abrir mão desse sistema não suporta é justamente o aleatório, o caos, a condição humana que está à mercê do que lhe acontece. Sem uma função paterna, sem uma função divina, sem uma função de liderança, sem uma mãe potente, sem um outro que vá fazer tudo aquilo que ele pode fazer para controlar a sua vida, a nossa vida, mesmo que ocultamente. Mesmo que eu tenha medo, mesmo que eu tenha que lutar contra o inimigo, eu suporto melhor um mundo que conspira contra mim do que um mundo sem conspiração. Eu não consigo viver num mundo onde o acaso, o aleatório, o que eu planejei não deu certo, a sorte ou o azar, o acaso, a fortuna, boa ou má, eu não suporto viver nesse mundo. É muita angústia para mim, é muito sofrimento eu imaginar que pode realmente ter acontecido aquele salto bioquímico que fez uma mutação genética, que fez um vírus que habitava bem dentro de um hospedeiro animal saltar para um outro hospedeiro, que no caso é um outro animal humano, um outro tipo de animal, e devastar numa zoonose qualquer, numa zoonose humana, né? Porque a gente é zoo também. Isso eu não suporto. Eu não suporto a ideia de que os milhares de átomos que estão aqui, que estão juntando e separando dentro de mim agora, enquanto eu estou falando, os vírus e as bactérias que me orbitam, que estão comigo, eu não suporto a ideia de que eles possam eventualmente se voltar contra mim eles próprios, ou de que eu possa entrar em harmonia com eles, e que esse é o ecossistema complexo e levemente aleatório onde nós vivemos. E eu não consigo suportar que o universo seja isso. É muito difícil para mim trabalhar com a ideia de um caos organizado ou com a ideia de um aleatório ou de um acaso que, afinal de contas, funda a nossa vida. Funda essa coisa talvez milagrosa, talvez ainda muito pouco conhecida, que é a vida e a consciência, sobretudo a consciência elaborada e simbólica humana. Mas vamos seguir tentando conhecer, né?